paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 18 de julho de 2024, quinta-feira, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje encontra-se na primeira carta a João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. João, ele foi um apóstolo muito amado por Jesus. Eles tinham uma afinidade muito grande. E João, ele soube expressar nas suas cartas e no seu evangelho toda expressão real que Jesus ensinou sobre o amor. Não temos dúvida que a mensagem central de Jesus é sobre o amor, mas não o amor mundano, o amor carnal que nós conhecemos, mas um amor profundo e verdadeiro, o amor ágape, a expressão verdadeira sobre esse sentimento. Não temos dúvida que o amor é o sentimento mais importante. Em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que entre a fé e o amor é o que mais importa. Só que nós temos que compreender qual é o verdadeiro amor. Não esse amor deturpado que o mundo nos vende, mas um amor puro, um amor eterno que vem de Jesus. Jesus, ele fez um ensinamento sobre a doutrina de amor. Ele nos ensinou que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E nos ensinou também um outro nível de amor. O amor àquela pessoa que nos faz mal, aquela pessoa que nos prejudica. O amor até sobre os nossos inimigos. Jesus, ele diz que amar quem a gente gosta, amar quem faz bem para nós, até o assassino, até o bandido, até a pior pessoa é capaz de amar quem te faz bem. Mas ele ensina o amor àquelas pessoas que nos traz dor, que já nos prejudicou, amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É esse o amor real. É um amor que ultrapassa qualquer sentimento carnal, qualquer picuinha, qualquer coisas ruins que pode acontecer conosco. Nós precisamos aprender a amar como Jesus nos ensina a amar. É só assim que conseguimos imitar a Cristo, colocar o amor à prática. Eu sei que o ser humano, até pela nossa matéria, pela nossa carne, nós temos sentimentos que muitas vezes não queremos sentir. Sentimentos de raiva, sentimentos até de ódio, de rancor. Mas o verdadeiro cristão tem que lutar para superar esses sentimentos mesquinhos e inferiores. Precisamos ter o olhar de Cristo. Precisamos querer buscar cada vez mais os sentimentos que Cristo nos ensina, colocar em prática todos esses ensinamentos. Só assim conseguiremos nos aproximar mais de Jesus e ser mais como Ele. A meditação de hoje diz assim: onde há amor, não há lugar para ressentimento. Quando trabalhamos o amor na nossa vida, nós conseguimos superar todos esses sentimentos que nos afastam do Senhor. Conseguimos perdoar, conseguimos superar raiva, superar rancor, superar ódio. É somente na meditação, no envolvimento real com os ensinamentos do Senhor, com a palavra do Senhor, que nós conseguimos nos espelhar no que Jesus espera que nós sejamos. Nós precisamos olhar para Cristo, ser como Ele, amar como Ele, procurar viver como Ele. Jesus, ele jamais perdia o seu tempo em aprofundar em sentimentos mesquinhos, em sentimentos de raiva. Não, ele olhava para Deus e ele queria sempre perdoar, sempre espalhar sua mensagem de fé, de paz e de amor. E é assim que nós precisamos aprender a viver. O amor real, o amor que transforma, o amor que gera uma metanoia, uma mudança de mente e nos deixa mais parecido cada vez mais com o Senhor Jesus. Vamos meditar na forma real de amar. Vamos meditar e colocar em prática
todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Não tem como nós dizermos que somos cristãos e não praticamos o amor, e da forma como Jesus nos ensinou. Precisamos cada vez mais colocar isso em prática, e isso vai gerar várias maravilhas para a nossa vida, vai gerar vários milagres para a nossa vida. Eu digo que quando a gente perdoa, quando a gente ama alguém que nos prejudicou, isso acontece um milagre na nossa vida, e nós passamos a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Que essa meditação possa fazer sentido na sua vida, que você hoje possa ter um olhar mais amável, que a gente possa ser cada vez mais, ter essa aparência do bem, que Jesus tanto quer que nós tenhamos. A leitura bíblica de hoje é uma parte tremenda do livro de Atos, é a parte do julgamento de Paulo. Eu estava meditando nessa passagem que está em Atos 24 e eu estava pensando sobre a justiça de hoje, sobre as coisas que acontecem na atualidade. E nós vemos que toda essa justiça dos homens, que são muito ruins, que são muito falhas, não é somente dos dias atuais. Isso sempre foi dessa forma. Quando olhamos hoje para a mídia, para todas as notícias que nós temos em relação ao Congresso e em relação ao sistema judiciário brasileiro, nós vemos que o ativismo judiciário não é algo atual, é algo que sempre aconteceu, onde a justiça ela atua de formas diferentes e não depende do que a pessoa faz, mas de quem é que faz. Nós percebemos que a justiça dos homens ela avalia, ela julga de acordo com quem está falando e com quem está fazendo. Tudo isso que nós vemos nos dias de hoje, nós vemos que também na época de Paulo funcionava da mesma forma. É por isso que nós temos que colocar toda a nossa confiança na justiça de Deus, esperar em Deus que é justo e perfeito. Pois se nós esperarmos em homens, na justiça dos homens, nós vamos ficar bem decepcionados, pois é muito falho. É por isso que nós temos que confiar cada vez mais no Senhor. E Paulo, de forma alguma, ele ficou decepcionado, pois ele confiava no Senhor e ele sabia o que havia de vir para a vida dele. A palavra em Atos 24 começa assim, onde Paulo ele está sendo julgado em Roma. E um advogado se levanta para acusá-lo. É uma palavra tremenda, onde eu vejo uma forma de expressão. Eu gosto muito da forma como o advogado, mesmo que condenando Paulo, mesmo que não sendo contra ele, como ele se manifesta. A forma sábia de usar as palavras, mas para o mal, de acordo com o que lhe convinha. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te a favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras.
Quando o governador lhe deu um sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Termino no versículo 10. Como é interessante o jeito que o advogado Tértulo faz uma manobra de acusação contra Paulo, onde julga Paulo como um perturbador. E Paulo, na verdade, o que ele fazia era levar a doutrina de Jesus Cristo, era evangelizar tanto os gentios quanto os judeus. Quando olhamos para isso, nós vemos que isso, na prática, não seria nada ruim para aquela nação. Porém, nós sabemos que quem está no poder, ela tem sede de poder, ela tem fome pelo poder e ela faz tudo, ela até se corrompe para manter no poder. Eles viam Paulo como um líder nato e eles se sentiram ameaçados. E por isso eles quiseram totalmente deturpar a conduta de Paulo, a fim de acusá-lo, levá-lo para a prisão e para a morte. Nós vemos que na justiça dos homens, as pessoas elas defendem aquilo que lhe convém. Elas falam de acordo com o que é necessário para se manter no poder, para manter as regalias que o poder lhes proporciona. Paulo, ele foi julgado por essas pessoas. E mesmo ele não sendo culpado das acusações que tinham sobre ele infelizmente acabou se mantendo preso até a sua morte. Mas nós cristãos, nós jamais podemos colocar a nossa confiança na justiça dos homens, independente do que está acontecendo aqui, independente de sermos injustiçados. Muitas vezes somos caluniados. Nós temos que olhar para Cristo e manter na nossa fé e não abrir mão daquilo que nós acreditamos, assim como Paulo. Tudo que Paulo passou foi necessário para que a igreja chegasse até os dias atuais. E nós sabemos que toda aquela tribulação que Paulo passou, toda aquela angústia que Paulo passou, gerou para ele uma glória eterna. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando nós começamos a buscar a aprovação de pessoas, quando nós começamos a buscar apenas o bem-estar aqui na terra, nós começamos a ir para um propósito que muitas vezes nos afasta do caminho da eternidade, nos afasta da salvação. Mesmo passando por dores e por lutas, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, olhar para Cristo e suportar toda a injustiça que muitas vezes nós vivemos. Mas a gente tem que ter ciência que Jesus ele está conosco e que independente do mal que nós estamos vivendo aqui, é fazer como Paulo disse na carta aos 1 Coríntios, olhar para o alvo, correr em busca de um alvo, não sem objetivo, mas até a gente alcançar a vida eterna e a salvação eterna. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.